Olá. Sabe, todos os dias a gente usa duas ferramentas que são super poderosas e a gente nem percebe. E não tô falando do celular, tô falando de adição e subtração. Parece básico, né? Mas hoje a gente vai descobrir como essas operações simples são, na verdade, um verdadeiro superpoder para o nosso dia a dia. Pensa só um pouquinho no dia de hoje. Quantas vezes alguém já não olhou para o relógio, ou checou um preço na loja, ou até dividiu a conta com os amigos? Pois é, cada uma dessas pequenas ações foi, na verdade, uma decisão que envolveu números. Eles não estão só em todo lugar, eles estão ali, sabe, guiando as nossas escolhas a cada segundo. Vamos pegar um exemplo bem prático. Uma ida ao supermercado. Parece uma coisa simples, né? Só que por trás de cada item que a gente coloca no carrinho, tem um cálculo rolando ali na nossa cabeça. A gente soma o que está entrando, subtrai o que está caro demais. É a nossa matemática secreta para manter o orçamento nos eixos. E é exatamente isso que nos leva para a nossa primeira parte. A gente vai desvendar como essa ferramenta, que muita gente ainda acha que é coisa de escola, está na verdade sendo usada o tempo todo, em todo lugar. Olha, a grande questão é essa. Não se trata de resolver equação na lousa. Se trata de ter controle. Adicionar e subtrair são as ferramentas que dão pra gente o poder de fazer escolhas mais espertas, sabe? Seja para escolher o melhor iogurte na prateleira ou, sei lá, planejar uma compra grande. Bom, agora vamos falar da aplicação mais óbvia, né? A gente vai ver como essas habilidades são a base do nosso kit de ferramentas financeiras. Aquela coisa essencial para a gente consumir de forma inteligente e, claro, cuidar bem do nosso dinheiro. Quem nunca ficou com aquela pulga atrás da orelha antes de comprar alguma coisa, né? Será que esse é o melhor preço? Tô pagando caro demais? Então, a chave para resolver essa dúvida não está num aplicativo super complicado. Está numa operação matemática que, olha, todo mundo conhece. Imagina um cenário clássico. 2 celulares, quase iguais, mas com preços diferentes. A nossa intuição às vezes engana. Mas os números não mentem. Vamos ver como a matemática deixa essa escolha bem mais fácil. E aqui, olha, é que a mágica acontece. A subtração transforma aquela dúvida em um fato. A diferença é de R$ 90. Pronto. De repente, a decisão não é mais abstrata. Agora existe um número concreto para pensar. Vale a pena pagar R$ 90 a mais por essas pequenas diferenças aí? Ter essa clareza, isso é poder. É para isso que a subtração serve no mundo real. Não é teoria, é prática. É a ferramenta que deixa a gente comparar, checar, confirmar. No fundo, é a matemática que nos ajuda a ser honestos com o nosso próprio bolso. E a adição? Bom, a adição é a nossa ferramenta para planejar o futuro. Mesmo que seja só o futuro do nosso jantar, né? Uma lista de compras não é só sobre o que a gente quer, mas sim sobre o que a gente pode comprar. Quando a gente soma os custos, os desejos viram um plano. E isso é ter o controle da situação. Beleza. Agora vamos tirar essas ferramentas do nosso bolso e olhar para o mundo lá fora. As mesmas operações simples que ajudam a gente nas compras são as que nos permitem decifrar as notícias e entender as grandes tendências que estão acontecendo. Hoje em dia, com esse monte de dados e notícias vindo de todo lado, como é que a gente separa o que é importante do que é só ruído? A resposta está na única língua que todos esses dados falam, a matemática. E olha que legal, as mesmas continhas do supermercado são a chave para a gente interpretar o mundo. Dá uma olhada nessa tabela de dados. À primeira vista parece só um monte de número, né? Mas ali, escondida, tem uma história inteira sobre a segurança nas estradas. E a gente vai ver como a matemática nos ajuda a ler essa história. E pronto, a história se revela. Um gráfico transforma aquela lista de números numa imagem que impacta. A diferença gigante entre as barras mostra pra gente, na hora, o tamanho do problema. Isso é a matemática dando sentido aos fatos. E aí, fica impossível ignorar. Mas e se a gente quiser ver o filme todo? Olhar os números de um ano só pode enganar, sabia? Agora, se a gente soma os 3 anos, a adição revela a verdadeira dimensão do mercado. A gente sai de números isolados e passa a enxergar uma tendência clara. Ok, agora vamos falar de uma habilidade que basicamente potencializa tudo isso que a gente viu. O cálculo mental, a famosa estimativa. É uma ferramenta rápida e, nossa, muito poderosa para o dia a dia. Estimar é tipo o superpoder da agilidade. Não é chutar, não. É usar a lógica para chegar numa resposta boa o suficiente em questão de segundos. É a matemática feita para o mundo real, sabe? Aquele mundo onde a gente precisa tomar decisões rápidas e a perfeição pode até atrapalhar. Imagina a cena. A pessoa está na loja. Precisa decidir rápido. O orçamento está ali na cabeça. Não dá tempo de pegar calculadora, né?
É exatamente aí que a estimativa brilha. E olha só como é simples. O cérebro, quase que no automático, arredonda o 179 para 200 e o 144 para 150. A soma sai na hora. Dá mais ou menos 350. Em, sei lá, menos de 3 segundos, a gente já tem a informação que precisa. Rápido, eficiente e sem estresse nenhum. Bom, para a gente ir fechando, vamos levar essa conversa para um outro nível. Porque a matemática não é só sobre fazer contas. Os princípios por trás dela, na verdade, moldam o nosso jeito de pensar, de organizar as ideias e de resolver problemas. E aqui a gente chega na ideia mais profunda de todas. A matemática não dá só as respostas, ela ensina como pensar. As regras delas são, na verdade, regras para um raciocínio mais claro, mais organizado e até a prova de erros. É um kit de ferramentas completo para nossa mente. Olha que interessante, a ordem dos números não muda o resultado final. Isso é muito mais que uma regrinha de matemática, é uma aula de lógica. Ensina pra gente que, às vezes, o caminho que a gente escolhe para chegar numa solução não é tão importante quanto a solução em si. E que tal ter um jeito de checar o próprio trabalho? Pois é, a matemática já vem com isso de fábrica. A gente usa a subtração para confirmar uma adição. É um sistema perfeito que se basta. Pensa nisso como um modelo para a vida. Ter sempre uma forma de verificar se estamos no caminho certo. Isso é a base do pensamento crítico. E assim, a gente fecha o círculo. Adição e subtração, no fim das contas, não são só matéria de escola. Elas são como lentes, que nos ajudam a ver o mundo com mais clareza. São ferramentas para a gente construir decisões melhores e até um modelo para a gente pensar melhor. A verdadeira questão não é se a gente usa, porque a gente já usa. A questão é como vamos usar esse superpoder agora que a gente sabe que ele existe.